Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, uma vez mais eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e convidá-los a comigo abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. E nós iremos ler do versículo 1 ao de número 8. A parábola do juiz iníquo é o epígrafe desse texto. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 ao de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos uma vez mais nos dirigir a Deus em oração, apresentamos a nossa vida e toda a igreja do Senhor. Se você pode, feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, uma vez mais, nós elevamos a nossa voz em oração a Ti e o nosso pensamento ao trono da Tua glória. Te louvamos, adoramos e exaltamos o Teu nome, pois és o único Deus. Queremos Te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos cultuando ao Teu nome. Já temos orado, já temos louvado ao Senhor com hinos que engrandecem ao Senhor e que também fala aos nossos corações, pois através dos louvores o Espírito Santo de Deus também alegra a nossa alma. E nós também Te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue conosco e abençoando, Senhor, a vida de cada dos meus irmãos, de todo o Teu povo e de todos os que estão conosco nesta noite celebrando o Teu nome com alegria. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, se você ainda não fez, por gentileza, faça. O que, pastor? Compartilha, comunica, divulga. Diz aí a seu irmão que você está assistindo o culto online na igreja do Senhor Jesus aqui em Nova Floresta. Diz a ele, diz a ela que liga aí
coloca no seu status, no Facebook, no seu WhatsApp, coloca também, compartilha aí no seu Facebook, para que outras pessoas também alcancem, sejam alcançadas e tenham a oportunidade de estar reunidas num culto de louvor e adoração a Deus. Permita-me também fazer um pedido, uma vez mais. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, digo nosso, porque faço parte da Igreja do Senhor em Nova Floresta, e é o canal da igreja no YouTube. E pedimos aos amados irmãos que nos ajudem. Nós precisamos alcançar os 1000 inscritos, para que tenhamos maior facilidade de transmitirmos também os nossos cultos pelo YouTube. Precisamos da sua ajuda, da sua oração e do seu apoio para alcançarmos assim. Lembre-se que você está fazendo para a obra de Deus. Você está fazendo para a igreja. Não é nada em particular. E ainda nada de errado teria se você estivesse ajudando um irmão. Então, se você pode, se você deseja, se você está aí conosco, vai lá no YouTube, cadastra, dá um like, dá lá um joinha e compartilha também alguns louvores que lá estão, alguns cultos que também foram transmitidos, mensagens. Você pode compartilhar e ajudar que possamos alcançar aqui em Nova Floresta. Desejamos ardentemente de continuarmos com este projeto, a este projeto de transmitirmos os nossos cultos oficiais, mesmo pós-pandemia. Continuaremos transmitindo, se Deus quiser. Trabalharemos, lutaremos para nos organizar aos poucos, mas chegaremos lá e tudo é para a glória de Deus. Somos uma igreja pequena, mas precisamos melhorar. E tudo o que desejamos fazer é para melhorar e para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus amados, nós temos tido cultos um pouco estendido no horário e em alguns deles temos tido dificuldades com a internet. Algumas vezes a internet lenta, parando, e eu entendo que os irmãos têm tido paciência, e eu quero te agradecer pela sua paciência e perseverança em estar conosco até mesmo nesses dias em que a internet não nos tem ajudado. E como nós temos tido alguns cultos um pouco extensos, eu queria compensar um pouco hoje, economizar um pouquinho de tempo para que também você possa compartilhar de outras ocasiões, de outros trabalhos, que assim você desejar. Então, eu quero já rapidamente trazer uma palavra ao seu coração. Vamos a uma meditação no texto que nós lemos, que foi em Lucas capítulo 18, dos versículos 1 ao de número 8. Uma palavra simples. Deus, há alguns dias tem me incomodado e tem falado ao meu coração. Ontem à noite, nós estivemos em uma das nossas congregações, não no templo, mas na casa de um dos nossos irmãos, lá ministrando a Santa Ceia. E Deus me deu uma reflexão no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o que tem uma grande sintonia com o capítulo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. E ontem à noite, quando nós meditávamos sobre a bondade de Deus, lá na casa do irmão José Alexandre, na congregação dos Vieiras, aqui no sítio Vieiras, quando estávamos nos debruçando sobre a palavra e recebendo de Deus a palavra do Senhor, falando sobre a bondade de Deus, no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, a partir do versículo 7, o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, ele diz
aqueles que alcançam, aqueles que têm o privilégio, a oportunidade de ter uma Bíblia, de ler a palavra de Deus, ou de ouvir, assim como você está ouvindo nesta noite. No versículo 7 do capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus Cristo diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 9. Ele faz-nos uma pergunta: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? No versículo 10, ele diz: pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós chegamos a Lucas 18, nós encontramos aqui Jesus falando-nos do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não são poucos os textos, não são poucas as passagens que nós encontramos de Jesus motivando, incentivando, orientando ao seu povo, aos seus discípulos, a buscarem a Ele, a orarem a Deus. O próprio Jesus, dando-nos o exemplo. Quantos relatos bíblicos nós encontramos da pessoa de Jesus Cristo orando? E Jesus não orava poucas horas. Em momentos que Jesus passou a noite orando, e ao amanhecer o dia não ia ele para casa descansar. Por vezes ele ia ao ministério, ia ao trabalho, ia fazer a obra do Pai, pois ele mesmo disse por que ele foi enviado. E ele nos motiva, amados, e ele nos ensina, porque não é do agrado dele, não é da vontade dele ver o seu povo parando, te ver desistindo. Quando hoje estava meditando e pedindo a Deus uma palavra, Deus me confirmou aquilo que de ontem à noite, quando estávamos meditando lá em capítulo 7 de Mateus, sobre a bondade de Deus. Veio ao meu coração a reflexão também na parábola do juiz iníquo. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. E isto é um ensinamento, isso aqui é uma palavra motivadora. Isto aqui é Jesus falando ao nosso coração de que Ele não te quer ver parado, de que Ele não te quer ver desistindo, de que Ele não te quer ver na posição ou no estado em que tu estás. Ele te quer ver buscando, Ele te quer ver caminhando, Ele te quer ver buscando a sua presença, a sua face. Pois o empenho constante de Jesus era levar seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. Nós sabemos que Deus nos chamou com um propósito. Para cada um de nós Deus tem um propósito. E que para realizarmos esse propósito que Deus tem na nossa vida, jamais cumpriremos, conseguiremos, se nós não nos debruçarmos sobre a oração. Se nós não nos voltarmos a Deus por intermédio da oração. E há, na verdade, amados irmãos, muita oportunidade para isso. Nós estamos num período
em que, se nós nos dedicássemos à oração, haveria muito tempo para estarmos em oração. Mas, na verdade, o inimigo investe tanto, que ao invés de nós nos sentirmos motivados, isto Deus falou no meu coração, que pessoas que muitas vezes deveriam estar motivados a buscar, animados pela oração, em constante oração e busca a Deus, pelo fato de estar em seus lares, as escolas fechadas, as igrejas fechadas, muitas empresas fechadas, em sua casa, você em seu lar, com tempo para ler a Bíblia, com tempo para estudar, com tempo para orar, mas ao longo do tempo, você tem se desanimado. Aquilo que outrora te fazia, te trazia alegria, agora já não é mais tão prazeroso. Aquilo que outrora te fazia desejar ter tempo para fazer, no qual seria ler a Bíblia. Quantas vezes, por causa da luta, do trabalho, da correria, tu tinha vontade de parar para ler a Bíblia. O pouco tempo que tu tinha era bem aproveitado. O pouco tempo que tu tinha, tu orava, tu buscava a Deus, tu estava lendo a palavra de Deus. E agora, com muito tempo, com tanto tempo, até que no início talvez pensaste que iria ter um tempo suficiente, muito tempo, e iria aproveitar este tempo para ler a Bíblia e para orar, mas ao passo deste tempo, ao passar os dias, o inimigo da nossa alma, aquele que luta contra nós e que peleja para nos destruir, ele tem colocado empecilhos no seu coração, ele tem te trazido desânimo, ele tem te trazido motivos no seu pensamento, te trazido até confusões, e até mesmo desalentado tu estás, e desanimado, e agora tu para pensar e diz: quanto tempo já não leio, quanto tempo já não oro, e o que deveria estar fazendo, porque tempo tenho. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite olhou para você, olhou para mim, está com seus olhos fitos em nós, e Ele quer nesta noite nos ajudar, nos fortalecer, a que tenhamos novamente o paladar sadio. A enfermidade do tal coronavírus, há um dos sintomas da doença é que ela tira-lhe o paladar, segundo o que nós estamos sabendo. Mas, amados irmãos, que esta pandemia, que este vírus, que esta enfermidade não tire de você o paladar, o desejo, o sabor, o prazer, a alegria de poder se alimentar com a palavra de Deus. Muitas das vezes você tem tido dificuldade de estar de frente ao seu celular, assistindo um culto aqui pela live, pela transmissão, assistindo uma mensagem. Muitas das vezes você não consegue parar, está sempre mudando, está sempre se desviando do seu pensamento, assistindo uma hora uma coisa que edifica, e ao mesmo tempo, ao passar o dedo na tela do seu telefone, outra coisa que não edifica. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, que conhece a tua necessidade, nesta noite, Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar, para que você retorne novamente o sabor, o paladar, pela leitura da palavra de Deus, e também pela oração, pela busca incessante ao Senhor Jesus. Não é fácil. O inimigo luta, peleja para nos desanimar. Vem as lutas, muitas vezes percas, prejuízos financeiros, prejuízos irreparáveis, percas irreparáveis. E no meio destes, vem o inimigo, o desânimo. Mas você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás, você não pode deixar se levar pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia do seu coração. O que o Senhor Jesus fala conosco nesta noite:
fala ao teu coração nesta noite, meu amado irmão, é que você precisa continuar e de que Ele está pronto para te ajudar. Levante a cabeça e passa nesta noite a buscar ao Senhor Jesus. Ele te fortalecerá. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a visita dEle aí onde você está. Sinta a presença dEle, sinta o abraço dEle, sinta, ouça Ele dizendo aí no seu coração: eu estou contigo, filho. Eu não te deixei, eu não te desamparei, eu não te deixei só um só instante. Receba Ele aí aonde você está e sinta a presença dEle como uma brisa suave, como um perfume agradável. Esta é a presença dEle. Permita que Ele te alegre nesta noite, permita que Ele te renove nesta noite, permita que Ele te fortaleça nesta noite, permita que Ele restaure a tua saúde física e muito mais também a saúde espiritual, porque todos nós sabemos que o paladar faz parte da saúde física, e aqueles que perderam o prazer, o paladar, o desejo de se alimentar com a palavra de Deus, eles estão enfermos. Meu irmão e minha irmã, receba saúde espiritual em nome de Jesus Cristo, mas não pare. O Senhor Jesus nos motiva, porque é do querer dEle que nós estejamos sempre buscando a Ele. Jesus Cristo, Ele nos motiva, Ele quer nos levar a que possamos reconhecer que somos carentes, que somos necessitados, inteiramente necessitados de estarmos continuamente em oração, para que possamos cumprir com o propósito e com a vontade de Deus em nossas vidas. Aí ele vem com esta parábola para nos ensinar, pois desta parábola da viúva que perseverava em oração, nós temos algumas lições que rapidamente quero compartilhar com você nesta noite, como lição para a nossa vida. A primeira lição e o primeiro motivo que Jesus traz esta parábola da viúva que perseverava em oração é que os crentes, eu e você, devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Se você for ao versículo 7 e ao versículo 8, estes dois versículos são proféticos. Esses dois versículos, eles são escatológicos, pois Jesus está dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus está dizendo que é depressa, e Ele depressa lhes fará justiça. E aí ele traz uma pergunta sobre a vinda do Filho do Homem. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se você for comigo na carta que Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 12, e o versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz assim. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perceba, meus irmãos, que a viúva desta parábola ensinada por Jesus, para nos ensinar que nós devemos insistir, persistir, não desanimar. Ele está nos recomendando que nós devemos também perseverar, pedindo que, assim como o juiz iníquo fez justiça à viúva, o Deus do céu também ouvirá a nossa voz, o nosso clamor, e atenderá-nos dos mais altos céus e nos responderá.
Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, no versículo 2 ele diz: perseverai em oração, velando nela com ações ou com ação de graça. Meus irmãos, pode ser que o desânimo venha, pode ser que a luta seja grande, pode ser que por vezes você realmente não tenha palavras para orar, por vezes que o inimigo tente te tirar da oração, da sua rotina de oração, do seu momento de oração. Mas o Senhor, que conhece a nossa vida, Ele nos chama novamente e diz: é tempo de recomeçar. O propósito, a campanha, a oração pela madrugada. É tempo de se lembrar que quando se acorda de madrugada não é uma simples coincidência, mas é o Espírito Santo te chamando para mais perto dele, dizendo: filho, vem, eu quero falar contigo, eu quero te entregar uma mensagem, eu quero te fortalecer, eu quero te dar graça, eu quero te dar unção, eu quero te dar poder. E quantas destas vezes que o Espírito Santo de Deus tem te acordado, tem te chamado, tu tens se feito escuso, tens se desviado, tens recusado o chamado do Senhor, e apenas acorda, vira para o outro lado e segue deitado. Muitas vezes o sono não vem, muitas vezes não consegues dormir, mas tu nem sequer percebe que a falta do sono naquele momento não é por causa das preocupações desta vida, não é por causa dos teus problemas, mas está te faltando apenas lembrar que é o Espírito Santo de Deus que está te chamando: filho, eu quero conversar contigo, filho, eu quero ouvir a tua voz, filho, eu quero estar, eu quero te encher, eu quero te ajudar. Você consegue ouvir a voz do Senhor nesta noite falando ao seu coração? Eu consigo ouvir o meu Senhor, eu consigo sentir a presença dEle, eu consigo sentir a graça dEle, o privilégio de sentir, o prazer de sentir a presença dEle. Eu consigo nesta noite, uma vez mais, pela misericórdia do Senhor, poder sentir a presença dEle. Eu espero, meu amado irmão, que você também possa sentir a presença dEle aí onde você está. Oh, aleluia. É Ele te chamando: filho, vem, eu quero falar contigo. Se porventura alguma das vezes você não tem dado ouvido a este chamado, é Ele te falando nesta noite de uma forma mais clara: filho, entende, filho, sou eu que te chamo, sou eu que desperto, não te preocupa, eu te darei o descanso. Não te preocupa com a luta do outro dia, porque eu te farei descansar, repousar, te darei um sono reparador. Mas fala comigo, porque eu preciso falar contigo. Glória a Jesus. Paulo também, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, versículo 8, ele diz: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Glória a Jesus. Perdão, versículo 18, ele diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está acostumado a ouvir textos, mensagens, pregações que fala sobre estes versículos que são por demais conhecidos, mas não custa nada nós relembrarmos novamente. E é exatamente no dia especial em que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, é que nós gostamos e que é importante dar liberdade ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração.
Jesus ensinando através da parábola da viúva ou do juiz iníquo, ele está ensinando que o crente deve perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Não pare, meu irmão, não desista, meu irmão, não desanime, meu irmão. Receba a graça do Senhor nesta noite, para você retomar, a partir de amanhã, ou desde já, de imediato, você um novo pacto, um novo propósito com Deus, para continuar a caminhada servindo ao Senhor. Desta parábola da viúva que perseverava em oração, também aprendemos que nesta vida devemos ou temos um adversário. No versículo 3, nós encontramos que diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Você conhece o seu adversário? Você já ouviu falar nele? Mas, amados irmãos, este adversário, por mais sagaz que ele seja, por mais poderoso que ele seja, porque ele tem poder sim, apesar de o poder dele ser limitado e controlado, de ele não poder fazer nada que o Senhor Deus permita, ele tem poder, ele tem um reino. Jamais podemos subestimar o nosso adversário, jamais podemos dizer a nós mesmos ou a quem quer que seja que nós o vencemos, ou até mesmo desafiá-lo, porque de nós mesmos nós não somos capazes. Porém, também não podemos superestimá-lo, porque temos um Deus que venceu a morte, que venceu o inferno, que diz em sua palavra o próprio Jesus Cristo, que tem nas mãos o poder, todo o poder dos céus e da terra, e que aqueles que estão guardados por Ele, aqueles que estão que Ele está em volta, como nos diz o Salmo: pois aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra. A este inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o adversário da nossa alma, aquele que tentou Jesus no deserto, aquele que tentou Judas, aquele que fez com que Judas traísse o seu mestre, aquele que com certeza se alegrou quando Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário, mas aquele que foi derrotado, glória a Jesus, aquele que foi derrotado quando Jesus Cristo expirou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele já sabia que daquele dia em diante ele não teria mais o governo, ele não teria mais o poder, ele estava derrotado. O sacrifício perfeito foi consumado. Jesus Cristo foi às partes mais baixas da terra, ele desceu, de lá ele trouxe cativo o cativeiro, ele tirou de lá as almas dos salvos, ele tirou de lá as almas daqueles que partiram para a eternidade, e quando ele ressuscitou, ele levou para a glória, e agora os nossos irmãos todos estão com Cristo, sim, todos aqueles que partiram, e Jesus tem o poder, a chave da morte e do inferno. O nosso adversário, ele é adversário, não dorme, não desiste, ele luta contra mim, contra você todo dia, ele trama contra a nossa vida. É por isso, é exatamente por isso que Jesus Cristo quer que nós estejamos em constante oração. É por isso, e é exatamente por isso, que Pedro nos deixou escrito na sua primeira epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 8, quando ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Não olhe para quem caiu. Não olhe para quem desanimou. Não olhe para quem fracassou uma vez na vida. Não olhe para aqueles que desanimaram, que desistiram do caminho. Quem sabe você hoje está fraco na fé. Quem sabe você hoje está um pouco desanimado. E o inimigo tem te feito ver pessoas que outrora eram uma bênção e que agora desanimaram também. E por causa disso ele tem tentado infiltrar no seu coração desânimo. Vigia. Olha a palavra de Deus ao seu coração. Sede sóbrios. Vigie, vigiai. O diabo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Feche a porta, meu irmão. Feche a brecha, meu irmão. Se você não fechar, você não conseguirá. O inimigo, ele procura, e se ele encontrar brecha, ele entra. Não brinque. Olha, ouça a voz de Deus. Aleluia. Nesta vida temos um adversário. E este adversário é Satanás. Pedro aqui está dizendo: a oração pode nos proteger. É por isso que Jesus Cristo nos recomenda orar. Que em Mateus capítulo 6, glória a Jesus. O versículo de número 13 nos diz assim: não nos induzas à tentação, na oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Esta é uma oração que Jesus ensinou, registrado está pelos evangelistas. É uma oração que se deve fazer continuamente. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém, diz o texto. A oração pode nos livrar do maligno, pode nos dar vitória sobre o maligno, pode nos proteger do maligno. O maligno não tem poder sobre a vida de um crente de oração. E você sabe que tem crente de oração, como também você sabe que tem crente que não gosta de oração. Que tem crente que gosta de orar e tem crente que gosta de pedir oração. Algumas ilustrações por aí até pode ser comparado a memes de crente muleta, né? Que vive à custa dos outros, que caminha, crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas o que Jesus recomenda, amados irmãos, é que cada um de nós, tenhamos um momento de oração a sós, tenhamos um momento de oração com propósito, façamos campanha de oração, somente nós e Deus, como também, dependendo da necessidade, com a igreja. Através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. A oração perseverante é considerada como fé. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, também um aumento de oposição diabólica às orações dos fiéis. Isto aqui haverá de forma física, como também espiritual, visível e invisível.
Invisível atua de forma ferrenha, física, ainda de uma forma camuflada, ainda de uma forma disfarçada, tentando impedir as orações. Mas o nosso Deus que está conosco, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, os atributos exclusivos de Deus, e Ele tem atendido a nossa oração e recebido a nossa oração, aonde temos feito, se em casa, se no templo, se no trabalho. Resta te fazer uma pergunta: o Senhor tem ouvido a oração? Como que Ele pode ouvir a tua oração se tu não tem orado? Né? Ele só poderá ouvir a sua oração se você orar. E você sabe que a oração, ela pode ser feita de forma ininterrupta. Porque até a Bíblia recomenda orar em todo tempo. E já foi lido nesta noite, com oração e súplica e ação de graças. Também está escrito que devemos orar sem cessar. Aí há alguns, a oração para a oração, acha que não precisa. Mas a exemplo de Jesus, eu quero só citar o exemplo de Jesus. Jesus estava por vezes com os discípulos no templo, por vezes reunido com os, falando, ensinando os discípulos, e ele tinha desejo de orar, só que ele coloca os discípulos no barco, os discípulos atravessarem o mar, e os discípulos e vai para o lugar da oração. Somente ele e Deus. Com o exemplo de Jesus, eu posso dizer que Deus recebe a nossa oração, sim, quando nós estamos dirigindo e falando com Ele, quando nós estamos conversando com o nosso irmão e falando, e automaticamente orando a Deus, exaltando o nome do Senhor, quando nós estamos trabalhando e meditando em oração, em espírito de oração, Ele recebe sim, que também é do agrado dEle, que você tire um tempinho, você faça um tempo, organize um momento diário, que você fique um tempo com Ele, com propósito. Senhor, esse aqui é o tempo da minha oração a Ti, no quarto, no banheiro, dentro de um carro, num monte, numa mata, aonde você puder estar, você esteja de joelhos, sentado, deitado, você esteja como você estiver, mas ali está você e Deus. Aí você pode falar gemendo, você pode chorar, você pode gritar, você pode falar em espírito, você pode falar normal, como conversando com uma pessoa que esteja do seu lado, e Ele está lá contigo também conversando com você. São experiências que você adquire se você praticar a oração. Que Deus, pela sua infinita misericórdia e por meio do seu Filho Jesus Cristo, nesta noite, nos alcance com a sua graça, com a sua misericórdia, e nos ajude a que possamos dedicarmos um pouco mais na oração, nos dedicar um pouco mais na leitura da palavra, nos dedicarmos um pouco mais na consagração, e não nos deixarmos levar pelo desânimo e pelo inimigo da nossa alma que tenta nos destruir, nos fazer parar, mas que possamos levantar a nossa cabeça, erguer-nos diante dele e dizer: Senhor, contigo eu vencerei. Erguermos o estandarte da vitória e também cantar
a vitória. O inimigo não resiste. Terá que bater em retirada. Você receberá alegria do céu, graça do céu, e continuará a sua jornada, caminhando firme e constante, tendo oportunidade, fazendo a obra do Senhor, podendo cumprindo o mandado do Senhor, trabalhando, se esforçando e cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, pelo encerramento do culto, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua companhia aqui conosco, mudando um pouquinho hoje a liturgia do culto, encerrando um pouquinho mais cedo para compensar os outros dias. Amém? Se você pode, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Digo assim, Senhor, porque o Senhor falou comigo, o Senhor alegrou a minha alma, o Senhor se fez presente aqui conosco. Creio também que meus irmãos também ouviram a Tua voz, também sentiram a Tua presença, também foram alegres, sentiram alegria, foram renovados. Que o Teu Espírito também alegrou, renovou e fortaleceu. Agora pedimos, Senhor, nos ajude por Teu amor, a que possamos cumprir, Senhor, com aquilo que falaste ao nosso coração, aquilo que cobraste de nós nesta noite. Não nos deixe desanimados, não nos deixe entristecidos, não nos deixe fracassarmos, mas ajude-nos a que possamos darmos o melhor para o Senhor, o nosso tempo, a nossa dedicação, que possamos cumprir um propósito de ter um momento a sós com Deus, seja ele muito ou pouco, mas que tenhamos um momento por dia contigo, Senhor. Pai, eu peço a Tua bênção pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelo Teu povo, por todos os que estão conosco. Visita-os, ó Deus, em seus lares, abençoe as famílias, Senhor, aqueles que estão passando por grandes lutas, visita, Senhor. Tu és aquele que dá graça, e a Tua graça nos basta. Fortalece cada um e ajude a prosseguir a caminhada. Toda a Tua igreja, todo o Teu povo, fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo habite com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser.